O que vem à sua mente quando você pensa na palavra planta? Você pode imaginar as árvores presentes na sua quadra, as plantas que a sua mãe cria em casa e que vocês têm que regar todos os dias, e até mesmo os alimentos dentro da sua geladeira, como verduras, frutas e legumes. Mas você sabia que as plantas podem ser bem mais do que organismos verdes e móveis? As plantas realizam fotossíntese, ou seja, elas produzem o próprio alimento através da luz do sol. Além de serem fonte dos nossos alimentos, as plantas também fazem parte do que vestimos, servem de abrigo, combustível, papel para livros, substâncias para remédios e, por fim, o oxigênio que respiramos. Já deu para imaginar vários tipos de plantas, né? Com tamanhos, formas e cores diferentes. Isso se dá porque as plantas fazem parte de um grande reino denominado Reino Plantae. E esse reino é composto por alguns grupos, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Agora surge um novo questionamento: de onde surgem novas plantas e como isso ocorre? Eu acho que não é bem assim. Então, novas plantas podem surgir através da reprodução, que pode ser de dois tipos, sexuada ou assexuada. A reprodução sexuada das plantas gera novos organismos por meio da produção de gametas, o gameta feminino e o gameta masculino. Cada uma dessas células pode ser originada de uma mesma planta ou de plantas diferentes. Quando essas duas células são unidas, ocorre a fecundação, que irá formar um zigoto, o qual sofrerá diversas divisões celulares, desenvolvendo-se então em um embrião. Dependendo da espécie, esse embrião pode estar dentro de uma semente. E, dependendo da espécie, a semente pode estar dentro de um fruto. Aqui nesse exemplo do abacate, o embrião está dentro da semente, que é o caroço, e a semente está dentro de um fruto, que é o abacate. No exemplo da melancia, existem várias sementes, e cada uma dessas sementes abriga um embrião. Todas elas estão dentro de um fruto, que é a melancia. O ciclo de vida das plantas é chamado de alternância de gerações. Esse nome é dado porque as plantas alternam de uma geração haploide e uma geração diploide durante o ciclo de vida, durante o seu ciclo reprodutivo. Na fase haploide, as plantas apresentam estruturas chamadas de gametófitos, e esses gametófitos poderão ser masculino e gametófito feminino. Os dois geram gametas. O gametófito feminino vai gerar gametas femininos e o gametófito masculino irá gerar gametas masculinos. Todos esses serão haploides, ou seja, terão característica N. Quando esses gametas são liberados e são unidos, eles serão fecundados e eles vão gerar uma estrutura chamada de zigoto, que terá característica diploide, ou seja, 2N, pois os dois gametas que foram unidos tinham característica N, e N mais N vai gerar uma célula 2N. Essa célula, esse zigoto, vai se dividir e vai formar um embrião. E esse embrião vai dar origem a uma estrutura chamada de esporófito. O esporófito representa a fase diploide. Essa fase diploide, esse esporófito irá produzir esporos, os quais terão característica haploide. Esses esporos vão germinar e vão gerar os gametófitos femininos e os gametófitos masculinos. Então, basicamente, o ciclo reprodutivo das plantas é composto por um organismo que é diploide, que irá produzir esporos, que vão dar origem a um organismo haploide, que irá produzir gametas. Agora vamos falar sobre as características gerais dos grupos que compõem o reino Plantae, as briófitas, pteridófitas e gimnospermas. E na próxima aula trataremos mais a fundo sobre as angiospermas. As briófitas são pequenas plantas que geralmente vivem em ambientes úmidos, como pântanos, e até aderidos em substratos úmidos, como troncos, solos, muros e rochas. As briófitas são avasculares, ou seja, desprovidas de vasos condutores de seiva, como floema e xilema. Não apresentam tecidos verdadeiros, não possuem sementes, flores e frutos, e são dependentes de água para que sua reprodução aconteça. Agora que vimos a alternância de gerações, sabemos que as plantas apresentam uma fase gametofítica,
que é haploide, e uma fase esporofítica, que é diploide. O gametófito das briófitas é a fase mais desenvolvida, a fase duradoura. Ela apresenta primórdios de raiz, caule e folha, que são chamados de rizoide, cauloide e filoide. Os filoides, eles apresentam células com cloroplastos, ou seja, realizam fotossíntese. Os rizoides servem para sustentação da planta e a absorção em sais minerais ocorre por meio da superfície do corpo. Já o esporófito se desenvolve a partir do embrião contido no gametófito feminino. Ele contém filamentos que sugam os nutrientes do gametófito e produz esporos, os quais ficam protegidos por uma cápsula. Nas briófitas, a fase gametofítica é a mais desenvolvida, ou seja, é a fase mais duradoura durante o seu ciclo de vida. Aqui temos a representação de um musgo. Se for ampliada essa imagem, veremos que há dois tipos de planta. O gametófito feminino, responsável pela produção dos gametas femininos, a oosfera, e o gametófito masculino, responsável pela produção dos gametas masculinos, os anterozoides. Mas e agora? Para a reprodução acontecer, os anterozoides têm que alcançar a oosfera. Como isso acontece? O anterozoide inicialmente está no gametófito masculino. Ele precisa sair com a ajuda de uma gotícula de água proveniente da chuva ou de orvalho e precisa alcançar o gametófito feminino, onde está a oosfera. Ao chegar na oosfera, essas células vão se unir e vai acontecer a fecundação. Após a fecundação, várias células vão ser multiplicadas e vai ser formada uma estrutura extremamente importante, denominada esporófito. O nome já é bem sugestivo. O esporófito produz esporos, e esses esporos são espalhados, caem e originam novas plantas, novas estruturas. As pteridófitas são um grupo de plantas que incluem as samambaias e as avencas. Elas não apresentam flores e nem frutos, e sua reprodução não envolve sementes, mas sim esporos. Geralmente, as pteridófitas são utilizadas como plantas ornamentais. Agora, vamos entender como acontece a reprodução das pteridófitas. Apresentando aqui para vocês a forma mais comum de pteridófita, as samambaias. Nas folhas das samambaias durante a época reprodutiva, há vários esporângios juntos que formam essas estruturas amarelas, denominadas de soros. Esses soros são responsáveis pela produção dos esporos. Então se atentem, os soros não são ovos de insetos e muito menos sementes, já que as pteridófitas não possuem sementes. Quando os esporos são liberados e caem no solo úmido, eles germinam e geram uma pequena planta em forma de coração, denominada protalo. Nessa planta, há a formação de gametas femininos, a oosfera, e gametas masculinos, os anterozoides. Na presença de água, os anterozoides nadam sobre a superfície do protalo até a oosfera. O anterozoide e a oosfera se unem, formando um zigoto. Assim, a planta germina sobre o protalo, podendo originar uma nova planta, e o protalo é degenerado. Existem plantas que se reproduzem por meio de sementes, mas não apresentam flores e nem formam frutos. Essas são as gimnospermas. No caso das gimnospermas, como o pinheiro do Paraná, a estrutura reprodutora é chamada de cone ou estróbilo. Existem os cones masculinos, que produzem grãos de pólen, as estruturas que contêm e protegem os gametas masculinos. E também os cones femininos, que produzem o gameta feminino, a oosfera. No pinheiro do Paraná, a semente é conhecida como pinhão, e o cone feminino com as sementes é conhecido como pinha. Agora vamos entender como ocorre a reprodução das gimnospermas. Como já sabemos, uma gimnosperma conterá um cone masculino e um cone feminino. O cone masculino é responsável pela produção dos grãos de pólen, que estarão cheios de gametas masculinos. E no cone feminino está presente a oosfera. Quando os grãos de pólen são levados pelo vento, que é o agente polinizador das gimnospermas, e alcança a oosfera, o grão de pólen forma um tubo, o tubo polínico, que cresce e se aprofunda na estrutura reprodutora feminina,
levando os gametas masculinos até a oosfera. Quando um dos gametas masculinos se une à oosfera, forma-se um zigoto por meio da fecundação, que vai se dividir e formar um embrião da planta. Há a formação também de uma reserva de alimento e de uma casca protetora, que é denominada semente. Essa semente, quando dispersada e alcança o solo, poderá formar uma nova planta. Espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima aula!